Que bom estar com você nessa tarde para falar de um assunto que está presente nos jornais, noticiários, mídias sociais, artigos, blogs. Em todo o ambiente, desde 30 de novembro de 2022, a gente ouve, de maneira crescente, falar sobre inteligência artificial. Seria redundante perguntar se alguém aqui já usou ou usa, por exemplo, o ChatGPT. Deixa eu ver. Legal, bastante gente, né? Então aqui a gente vai aprofundar um pouco mais de maneira panorâmica no que existe de inteligência artificial para o Ministério, para a liderança, para a igreja, além do ChatGPT. Então, eu tenho aqui no telão algumas notícias que têm me chamado a atenção e eu queria dar um pano de fundo com você a partir delas, tá? Primeiro, inteligência artificial deve acrescentar 16 trilhões de dólares ao PIB global até 2030. Também, mundo terá 1 bilhão de aplicativos com IA. Para a IBM, isso pode ser uma previsão de oportunidade. Mais duas. IA generativa pode substituir 300 milhões de trabalhadores. Projeto Banco Goldman Sachs. E também, sobre Brasil, 75% das empresas de pequeno e médio porte estão otimistas sobre o impacto da inteligência artificial em seus negócios, aponta estudo da Microsoft. Fato é que há várias revoluções do trabalho na história: revolução agrícola, revolução científica, 4 revoluções industriais nos séculos 18, 19, 20 e 21, vapor, eletricidade, eletrônica e internet móvel. E a gente está diante de mais uma revolução tecnológica que também impacta a sociedade e a economia, como você viu aqui. Então, antes de falar de inteligência artificial, queria resgatar uma reflexão devocional com você, para a gente saber como a gente se envolve com esse nível de tecnologia de impacto exponencial. É legal a gente lembrar de 3 personagens do Antigo Testamento que Deus dotou com um nível de inteligência específico para o seu tempo. Como, por exemplo, José no Egito tinha uma inteligência interpretativa e também, de alguma maneira, antecipatória, né? Ajudando o Egito e seu governo, sua gestão, a se anteciparem. Na Pérsia, Esther tinha uma inteligência intercessória, de oração, clamor em favor do outro, do próximo, e protetora, protegendo seu povo ali de um genocídio, de um holocausto, né? Também, na Babilônia, Daniel tinha uma inteligência, assim como José, interpretativa, mas também decisória, mudando o curso da história e das decisões do governo, secularmente falando ali. Todos eles longe de casa, todos eles em territórios hostis, todos eles com forças contrárias, mas com algo que Deus deu, que é o diferencial para aquele tempo especificamente. Então, quando a gente pensa nisso, tem uma curva de inteligência artificial que está acontecendo nos nossos tempos hoje, e a gente precisa ter sabedoria e inteligência para empregar cada uma delas. Isso aqui pode, de alguma maneira, te ajudar a se enquadrar em que momento e em que nível você está habituado, exposto, treinado. Por exemplo, o básico para utilizar a inteligência artificial hoje, que tem uma estrutura de chat, é um prompt, né? O que é um prompt? É um pedido. Quanto melhor o pedido, melhor o que será gerado. Texto, imagem, vídeo, narração. Ou seja, estamos numa era não apenas de boas respostas, mas melhor ainda de saber fazer as boas perguntas. Não só para pessoas, mas para o computador, para a inteligência artificial. Depois disso, os chatbots estão muito presentes e eles já existiam antes daí. Mas com a inteligência artificial, os chatbots ganharam superpoderes. Antes da IA, um chatbot não atendia em multi-idiomas. Hoje, um chatbot ligado com IA, se surgir uma pergunta em inglês, espanhol, francês, alemão, italiano, ele vai responder no idioma que a pergunta iniciou, sem perder o contexto do que está treinado. Então, esse potencial multi-idiomático é muito legal também na era dos chatbots. Também os assistentes, quem tem o pacote pago do ChatGPT sabe que além do uso, além do gratuito que você tem, né, o mais volume de informação, você pode configurar assistentes especialistas em algumas coisas, né? Você pode, por exemplo, salvar suas principais anotações das conferências que você foi, os cursos, treinamentos, e naquele assistente você tem uma espécie de segundo cérebro. Você pode fazer pedidos a partir do que você aprendeu e anotou, e ele não vai buscar informações na internet, ele vai buscar informações mais direcionadas para o que você salvou ali.
as suas anotações, né? Um exemplo simples. Também as ferramentas de inteligência artificial estão segmentadas e personalizadas para departamentos, segmentos. Então, existe sempre um repertório de IA para um nicho que você quer imaginar. IA para finanças, para RH, logística, agronegócio, meio acadêmico, indústria, escrita de texto, design gráfico, edição de vídeo. Então, se você imaginar uma finalidade, já existe um agrupamento de ferramentas que estão ganhando adesão para finalidades específicas. Então, ferramentas, importante nessa curva também, ok? Depois disso, agentes, né? Diferente dos chatbots que são conversacionais, os agentes são executores de tarefas. Várias tarefas possíveis, deixa eu te citar uma. Você pode treinar um agente para comprar passagens aéreas, por exemplo. Esse agente treinado, você vai falar, olha, estou aguardando uma passagem do ponto A para o ponto B, ida e volta, sem escalas, abaixo desse valor aqui. Você conecta ali o seu cartão, no que aquele agente encontrar uma passagem com aquele preço, ele vai comprar. Então, esse é um exemplo de uma aplicação que hoje já é possível fazer com um agente de inteligência artificial. Depois, os agentes, dá para ter multi-agentes também. Você consegue montar um departamento de agentes, e o trabalho de um fomenta e possibilita a etapa do trabalho do outro. E o nível de integrações também é muito importante. Existe aquele ditado popular brasileiro que fala que uma andorinha só não faz verão, não é mesmo? Uma IA só não é solução. A gente não vai conseguir fazer grandes coisas só com o ChatGPT. A gente vai precisar de um repertório de inteligência artificial, bem como um dia a gente precisou construir um repertório, por exemplo, com o pacote Office. Quem aqui nasceu sabendo mexer em Word, Excel, PowerPoint? Nenhum de nós, a gente teve que aprender em algum momento, numa outra revolução da internet. Nessa, eu quero apresentar para você algumas ferramentas que eu também chamo de o novo pacote Office. Ou, para quem é de produção criativa, o novo pacote Adobe também pode fazer sentido, né? Então, olhando para frente aí, quero narrar para você um repertório que eu tenho construído, aperfeiçoado, pego feedback, 12 coisas que a IA pode resolver. Quais são essas 12 coisas? Deixa eu compartilhar contigo. Primeiro, pesquisa e estruturação de conteúdo e contexto. Segundo, criação de name e branding. Terceiro, criação de imagens e vídeos. Criação de apresentações e sites. Criação de apps e plataformas web. Avatares e gêmeos digitais. Preparo de insights para tomada de decisão. Atas de reuniões e chamadas. Controle de documentação. Chatbots e atendentes automáticos. Agentes, integrações e automações. E, por último, apoio jurídico e compliance. Então, esse é um índice, né? E eu queria com você darmos um zoom em cada uma dessas 12 categorias do que a IA pode resolver. Vamos olhar para a primeira, então? Pesquisa e estruturação de conteúdo e contexto. Aqui você tem ganhos, obviamente, né? De tempo, precisão, clareza. Quais são as ferramentas mais utilizadas para essa finalidade? Perplexity, se você ainda não utiliza, vai se tornar uma grande parceira da sua atuação. É a melhor inteligência artificial para pesquisas. Dá para utilizar gratuitamente. Se você é cliente Vivo Pós, a Vivo tem uma parceria com eles de 1 ano do pacote pago. E no pacote pago você pode fazer pesquisa científica, pesquisa acadêmica, fundamentando muito mais o que você está buscando num tempo de superficialidade e até fake news, não é verdade? Também, a Universidade de Stanford fez uma ferramenta que se chama Storm. Eu estive lá em Stanford, no Vale do Silício, há 3 semanas atrás. Queremos fazer caravanas com pastores e líderes para lá também, possibilitando acesso a esse ambiente tão interessante para a gente aprender, para a liderança, para os negócios, para a sociedade como um todo, né? E essa IA, já vou mostrar a imagem dela para vocês, ela combina a sua pesquisa numa estrutura visual bem legal. Poll.com, já vou te mostrar também. O GPT tem um botão que você deve ter percebido, um globinho, buscar na web. Então agora você pode pegar coisas que estão na internet, bem recentes. Isso não estava presente nas primeiras versões do GPT ali em 22, 23. O Google tem o Notebook LM, que é uma espécie de assistente também, para você ir colocando seus arquivos, se organizando, remodelando coisas. Pop AI, essa não tem uso gratuito, mas ela é muito legal para a criação de conteúdo. Várias agências de marketing, criadores de conteúdos estão usando essa inteligência artificial, que se inspira em conteúdos que você coloca ali
e te ajuda a construir conteúdos a partir dessas inspirações. Vamos olhar para Perplexity em ação, o vídeo aí. Aqui na Perplexity eu pedi o seguinte, talvez seja do seu interesse também. Crie um roteiro de turismo na cidade de Nova York para uma viagem de 10 dias, passeando 7 horas por dia. Somos 4 pessoas, eu, minha esposa Tati, minha filha mais velha Anamel, mais nova Serena. Desenhe a jornada baseada em lógica geográfica. Não quero ficar indo e voltando pela ilha de Manhattan sem necessidade, né? Inclua atrações gratuitas e pagas de forma que o orçamento diário não passe de $300 americanos, né? Depende da cotação, isso pode ser bom ou ruim, não é verdade? Ele traz a resposta em poucos segundos e a gente levaria umas 15 pesquisas individuais no Google para chegar nesse resultado combinado, né? Dia 1, Lower Manhattan, as atrações. Dia 2, então ele está calculando o tempo que eu quero estar, o custo que eu quero direcionar, o lugar por onde eu quero me mover, e ele categorizou cada um dos dias, né? Então esse é o tipo de coisa que é muito mais veloz hoje, e você pode usar de forma pessoal. Um amigo meu, inclusive, fez o seguinte, ele fez upload do cartão do seguro-saúde dele e da passagem, e a inteligência artificial falou, olha, ela calculou o risco da viagem. O seu seguro-saúde ele é bem novo, confira a área de cobertura para você não ter uma surpresa negativa. A sua passagem aérea na volta vai sair de uma região que tem tornados nessa temporada, então fica de olho nisso também. Então, ou seja, coisa que parecia ficção científica na palma da mão para a gente poder usar em nível pessoal, ministerial ou profissional. Bem legal, né? Além disso, essa aqui é a Storm, da Stanford, né? Você faz um pedido, ela encontra artigos acadêmicos e constrói uma espécie de Wikipedia para você com profundidade acadêmica, tá? E a outra que eu te falei se chama Poll. A Poll.com é o seguinte, você tem o seu pedido, só que abaixo você pode trocar os algoritmos de inteligência artificial. Às vezes não dá uma curiosidade, o que o GPT responderia, o que o Google Gemini responderia? Deixa eu olhar mais de uma e depois fazer minha revisão final, alterar, acrescentar aquilo que a IA não viu e eu vi. O melhor dos usos, não é verdade? Com transversalidade. Acho que esse é um princípio importante hoje também. Legal. Segundo, criação de naming e branding. Então, naming, nome da marca, produto, serviço, ministério, evento, não é verdade? Branding, a comunicação da marca além do nome, né? Então aqui a gente ganha tempo, menos custo, mais qualidade. Os profissionais desse ramo continuam sendo importantes, mas precisam fazer uma releitura do seu jeito de trabalhar. E aqui a gente tem ferramentas como, por exemplo, essa Smashing Logo, ela cria logos em 1 minuto. Você pode usar como inspiração, você pode comprar com os direitos daquela imagem para ninguém mais poder utilizar. Você pode ter, de repente, a primeira versão feita por ela e um designer vai fazer a segunda versão. Isso potencializa tanto tempo mais rápido quanto qualidade de personalização maior, né? Namelix, essa é uma IA para criar nomes, como eu te disse. Ministérios, eventos, produtos, serviços, projetos, o que você precisar, ela pode te auxiliar. Ideogram para criar logo, Adobe Firefly, Canva. Essa Brand Mark te ajuda a fazer um enxoval de marca, bem legal. Aplicar a comunicação da marca em vários elementos diferentes, né? Para simular. E essa chamada Luca também, todas têm uma finalidade muito parecida, tá? Vamos assistir um vídeo em que um influencer indiano de um site, um canal de YouTube chamado Website Learners, ele fala um pouco mais sobre essa aplicação. Esse vídeo estava em inglês, eu usei o HeyGen para dublar esse vídeo com o mesmo tom de voz, sincronia labial, só que em português. Olha o resultado, a gente atinge 2 categorias ao assistir esse próximo vídeo aí. Dá uma olhada. Com som. Quando o som estiver pronto, pode soltar. Ele está falando um pouco mais sobre o uso de inteligência artificial para criar logos, né? Aqui ele mostra um uso cruzado, que é bem interessante. Ele vai numa inteligência artificial e pede para ela criar o texto de pedido do logo. Aí ele vai fazer algumas perguntas e gera várias opções de prompts, de textos. Ele vê qual faz mais sentido, pega esse texto, aí sim ele vai na inteligência artificial que cria imagem, no caso aqui o ideogram, e cola esse texto. Seleciona algumas coisas, quanto ao tamanho e tal, e ela vai gerar opções. É um projeto de e-commerce aqui, né?
Aí ele sugere algumas opções de logo. E, gente, isso aqui para a primeira versão de algo, para fazer mais rápido, para ter a versão de teste, digamos assim. Eu já vi pessoas, por exemplo, que nos negócios disseram assim: eu ainda não lancei minha empresa, meu novo negócio, porque eu estou há 1 ano e meio escolhendo o nome e o logo. E depois de 1 ano e meio, acredite, a escolha não vai ser nada demais, já te adianto, tá? Porque hoje, a maioria das novas marcas passarão por mudanças e reinvenções. Qual o primeiro nome do Nubank? EOS, E-O-S. Não tem nada a ver, passou por mudança, né? E várias outras que eu poderia citar aqui. Então, vamos para a próxima aí. Criação de imagens e vídeos. Aqui mais específico, saindo do logo, do name, do branding, indo mais para imagem e vídeos. Isso aqui está em alta. É uma corrida do ouro que está acontecendo. Ajuda em tempo, custo, qualidade. Olha as ferramentas. Para criar imagem. O próprio ChatGPT faz isso muito bem, recentemente, né? Lembra a trend dos estúdios Ghibli, os bonequinhos ali na embalagem, chamado Action Figures. Você já viu isso por aí. Algumas igrejas até utilizaram isso de maneira bem criativa, bem legal. O Ideogram, o Midjourney, muitas agências de marketing e publicidade têm o Midjourney pago, tá? Espero não estar tirando o emprego de ninguém, da igreja de ninguém, mas preciso contar esse repertório para vocês. Leonardo AI concorre nesse sentido de imagens também. Aí o bloco seguinte, a gente tem IAs de vídeo, né? Várias opções, Kling, Runway, Synthesia, Lumen 5, Sora. O Google, que tem dominado mais recentemente nesses que você está vendo aí pela internet, com o Google View, Hedra, Luma, Higgsfield. Talvez a pergunta que você tenha se parece com a que eu tive. Por que tantas ferramentas? Porque é uma oportunidade de negócio. E outra, uma é melhor para rosto, outra é melhor para paisagem, outra é melhor para movimento. Eu fui fazer um vídeo do apóstolo Paulo caindo do cavalo, supostamente o cavalo, e no que ele caía no chão, a perna dele virava a perna do cavalo, ele parecia um minotauro invertido, ficou bizarro. Porque uma é melhor para uma coisa, outra para outra. Então, a sua equipe criativa precisa estar olhando para isso e entendendo em qual situação, qual vai ser necessário. Por isso eu estou falando com você sobre a palavra repertório, certo? Vamos ver uma solução dessas em ação para a gente entender como a IA pode gerar a criação de imagens e vídeos. Ele tem som também, vamos dar uma olhada. Atenção designers e criativos, uma nova ferramenta de inteligência artificial acaba de chegar para turbinar a criação de imagens. Eu estou falando do Ideogram, que lançou recursos como Canvas, Magic Fill e o Extend, que permitem gerar, editar e expandir imagens com comandos de texto. Imagina criar uma cena inteira, adicionar elementos específicos e até mesmo ampliar a imagem, tudo mantendo o estilo original. Essas novidades vão agilizar o trabalho de profissionais em diversas áreas, desde a publicidade até a arquitetura, reduzindo o custo e aumentando a produtividade. Mas lembre-se que a criatividade humana vai continuar sendo o ingrediente secreto para resultados verdadeiramente impactantes. Legal. Então, mais do que demonstrar a ferramenta, eu gostei do que o Miguel Fernandes, ele é o Chief AI da Exame. Eu sou professor no MBA de IA da Exame também, então somos colegas em alguns projetos, algumas lives. Algumas pessoas da nossa rede até assistem algumas dessas lives nos canais da Exame. O Miguel, ele falou algo ali que é precioso. A genialidade humana continuará sendo o ingrediente secreto. Muito bom, né? A inteligência artificial aprende a partir da inteligência humana. Se não tivesse dados gerados pela inteligência humana, a inteligência artificial não teria o que gerar. Esse termo foi cunhado em 1950 pelo acadêmico Alan Turing, né? E de lá para cá, a computação teve que se desenvolver para dar conta de entregar isso que a gente vê hoje. Então, uma longa jornada aí, né? Pode passar para o próximo. Quarto, criação de apresentações, sites, páginas na internet. Eu acrescentei aqui um terceiro que faz sentido, e-books. Acho que isso se aproxima bastante da realidade de igreja, né? Então, nos ajuda com tempo, precisão, criatividade. E ali as ferramentas. Para gerar slides, você pode colocar um texto no Gamma, ele vai te gerar slides, formato e-book, ele gera até site, né? Decktopus, Beautiful AI, Manus Slides, Bash PPT. O que eu faço? Como todos eles têm um uso gratuito, o meu pedido eu coloco em mais de um. O que trouxer uma sugestão mais agradável é que eu vou usar para aquela ocasião, né? Então é legal ter opções. Para gerar sites, SameDev, Durable, Uncode, Mixo, TemWeb, criam sites em menos de 3 minutos. Depois você faz as alterações que forem necessárias, ou sua equipe faz, né?
Vamos assistir o Gama em ação. Eles têm aqui um vídeo institucional com uma simulação real da criação de um site com o tema que eles escolheram, que visualmente fica até interessante, sobre colonizar Marte, né? A gente está mais preocupado em povoar o céu, mas tem gente que quer povoar Marte por alguma razão, ou várias razões. Enfim, vamos voltar para o assunto. Vamos assistir o Gama em ação. Legal, né? Vamos olhar para a próxima. A quinta categoria, a gente tem aí criação de aplicativos e plataformas web. Isso aqui era restrito para pessoas tecnológicas, oriundas aí de formações de TI. Mas tudo isso que eu estou te mostrando é para pessoas não tecnológicas, tá? Isso aqui é para quem estudou administração, teologia, recursos humanos, qualquer outra coisa além de tecnologia como era anteriormente. Então, aqui a gente economiza tempo para fazer a primeira versão de algo, diminui a dependência de um time técnico, pode testar versões mais rapidamente. E tem uma chuva também de opções, isso aqui também é uma corrida do ouro economicamente falando. Lovable, Bolt, Cursor, Windsurf, Bubble, Flutterflow, Glide, Canva Code, a Canva.com mesmo, onde a gente faz muito design gráfico, essa startup australiana que vale mais de 30 bilhões de dólares, tem trazido coisas de IA para dentro do seu pacote pago do Canva, né? Canva Code, Firebase do Google, UWizard, App Alchemy, VZero da Vercel. Vamos ver um vídeo em ação da Lovable, que veio do mesmo lugar que o Spotify veio, né? Estocolmo, na Suécia. E ela tem sido uma startup muito relevante para criar soluções web, aplicativos, plataformas, até games. Eles têm um vídeo institucional bem legal, vale a pena te dar uma olhada. Assiste aí. Deixa eu te contar um exemplo de uso do Lovable. Ele também cria sites, painéis. Você pode criar um painel com as principais métricas da sua igreja. E nela, você vai para o lugar de onde vêm os relatórios de visitantes, decisões por Jesus, batismos, visitas hospitalares, ações de evangelismo, frequência nos grupos nas casas, visitas nas redes sociais, novos seguidores, compartilhamentos. Isso pode aparecer num painel único para o pastor sênior,
para uma equipe específica de comunicação, para uma tomada de decisão quanto a alguns assuntos importantes. Você pode conectar notícias que estão acontecendo ao redor e isso aparecer num painel único. Então, a centralização de números importantes pode acontecer com essa ferramenta. Isso é um sonho para a gente conseguir avaliar, até porque o que não pode ser medido não pode ser melhorado. Não é verdade? Vamos olhar para a próxima aí, sexta. Avatares e gêmeos digitais. Isso aqui já está bem popularizada, né? A gente vê muita coisa na internet, usos devidos e indevidos, usos recreativos ou profissionais. Então aqui, ferramentas como o Eleven Labs, ele cria narrações de voz em qualquer idioma, uma voz sintética ou a partir de uma voz real, né? Bem legal para narrações de vídeos, até para você com a sua igreja gerar conteúdo em outros idiomas. Imagina que alguém chega na sua igreja, fala outro idioma, o que você pode fazer por aquela pessoa se não tiver um intérprete, né? Você pode pegar o esboço do dia, traduzir no ChatGPT por idioma daquela pessoa. Você pode jogar no Eleven Labs, gerar uma narração de 40 minutos com aquele esboço e a pessoa pode participar do louvor e durante a mensagem ela ouve o que o Eleven Labs gerou em áudio. Em o quê? 3 minutos, talvez, de trabalho. Então a gente não tinha isso à disposição antigamente, demoraria muito mais, né? Synthesia, Lumen 5, HeyGen, Captions, DID, Afogato, TopView. Isso é muito democrático já, né? Criar um personagem fictício ou criar um clone de alguém real para expressões digitais, seja em português, seja em outros idiomas, ou seja também para comunicar algo que eu não falei, aí aqui falando do uso correto e intencional, tá? Eu posso ter um gêmeo digital meu, tenho um texto e faço aquilo virar um vídeo da minha pessoa lendo aquilo. Isso vai ficar cada vez mais verossímil, né? E pode ser um facilitador de tempo de estúdio e tempo de produção. Está tão tangível, não vamos nem assistir o vídeo desse. Vamos para a 7ª categoria, a gente aproveita bem o tempo. Preparo de insights para tomada de decisão. Isso aqui também é importante para a gente conseguir fazer a leitura do que está acontecendo ao nosso redor, né? E a gente tem ferramentas como Napkin, IdeaMap, Ideator, Columns, Rationale. Se você é um profissional que está no mercado de trabalho, está numa empresa que usa soluções tecnológicas da Microsoft, tem essas 4 aí que eu deixei na lista também. Vamos assistir o Napkin em ação. Ele propõe transformar textos em visuais criativos. Isso pode ajudar a montar relatórios, apostilas, e-books, até mesmo conteúdos para a rede social. Assistindo o vídeo, você vai entender exatamente o que ele faz. Dá uma olhada. Legal, vamos para a 8ª. Atas de reuniões e chamadas. Isso aqui pode ser usado para reuniões mesmo, ou até mesmo para conversas, encontros, se necessário, para um encontro de célula, por exemplo. Por quê? Essas ferramentas transcrevem tudo que é falado, e algumas delas, como essa primeira da lista, que eu gosto muito, minha favorita, Tactic, ao fim de uma reunião, além da transcrição, ela te dá a lista de atribuições de tarefas. Então, pessoa A ficou responsável por isso, 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 pessoa B por isso, isso, isso. Muito legal para economizar tempo e o que a gente levou da reunião, né? Já viu aquela camiseta que está escrito acabei de sair de uma reunião que podia ser um e-mail, né? Se podia ser um e-mail, não deveria ser uma reunião. E se é uma reunião, precisa gerar algo depois, algo que a gente possa acessar, né? Tactic, TLDV, Phatom, Read, Order, Fireflies, Meeting Recap, Plod. Esse Plod é um dispositivo físico que grava a reunião e transcreve. Ele faz a mesma coisa que essas outras soluções digitais fazem, só que é algo material, né? E tem uma ferramenta chamada Pickle também. Eu vou pedir para o pessoal pular o próximo vídeo e colocar o outro dessa ferramenta Pickle. Enquanto vocês já podem soltar aí, eu vou narrando ele, tá?
Essa ferramenta Pico é a seguinte, olha que intrigante. Você calibra uma filmagem sua, de um lado o cara está falando ali no carro sem abrir a câmera, do outro lado o clone dele está falando por ele na reunião. O que ele fala no microfone sai nos lábios do clone, com uma roupa melhor, um fundo melhor, uma apresentação melhor. E não tem um lugar que eu apresente essa ferramenta que não gere a mesma reação que gerou aqui agora, né? Mais do que nunca, o uso ético precisa ser estimulado, falado, pautado, né? Então, é bom para quem está sem câmera, quem está na estrada, quem está com a internet ruim, mas para quem não quer aparecer, isso pode ser um problema também, né? Vamos olhar a 9ª categoria aí? Controle de documentação. Essa daqui, inclusive, pode gerar economias financeiras diretas. Quem aqui nunca viu uma história de alguém, um voluntário, um líder, que gerou, através de um serviço, né? Isso gerou um boleto, uma fatura para a igreja, e esse boleto nunca chegou para o financeiro, nunca chegou para a tesouraria. Aí daqui a pouco, vencimento, multa, juros, cartório de protesto, restrição CPF dos signatários da PJ. É ou não é? Não é só com a igreja que acontece isso, qualquer CNPJ no Brasil, né? Pode colocar o vídeo enquanto eu vou narrando? Tem uma ferramenta chamada Ledgerbox. Com uma simples automação plugada a ela, você consegue fazer com que todos os documentos, por exemplo, que batam num e-mail, que cheguem num WhatsApp específico, vão para esse painel. Então, se alguém esqueceu de mandar um boleto, uma cobrança, isso chega nesse painel e a tesouraria vai ter acesso a esse painel e vai conseguir acompanhar o que chegou e o que não chegou. E isso pode poupar diversos problemas, inclusive financeiros e jurídicos. Legal? Pode colocar a próxima categoria, aí a 10ª, indo para o final. Chatbots e atendentes automáticos. Isso aqui está bem democrático, todo mundo aqui já foi atendido por algum chatbot em algum lugar, né? Muitas igrejas estão testando também. Eu te diria isso, testa pequeno, testa com um grupo controle, né? Veja o que é gerado, faz o chatbot aprender com os últimos 6 meses de conversas. O que é? É informação, chatbot responde. É ajuda, alguém entra em ação, né? Então, eu já fiquei com o celular de plantão da nossa igreja, às vezes acontecia, 1 da manhã alguém ligar e falar, o culto de amanhã, 6 da manhã, está confirmado? Olha, não sei se vai conseguir acordar a tempo, mas está confirmado. Isso um chatbot podia responder, não é verdade? Essa é uma alegação que eu não precisava ter pego naquela época, naquela situação. Então, tem ferramentas brasileiras que permitem, com um custo muito menor, algumas até com 7 dias grátis, a configuração é feita por pessoas leigas, isso é novo também, por isso eu mostrei para você naquela curva. Zaya é uma inteligência artificial para chatbot brasileira. Chatvolt de Campinas, estive no evento com o fundador recentemente. GPT Maker, as 3 são brasileiras, né? E aí tem o Chatbase, o Zendesk, mais antigos. O ManyChat está no Instagram de muitas contas que respondem automaticamente, né? Responda quero, escreva quero nos comentários para você receber algo, né? É a partir daí, na maioria das vezes. E o bot conversa também, do Thiago Lopes, um brasileiro ali do interior do Rio de Janeiro. Legal. Também acho que a gente não precisa ver um vídeo disso, bem democrático. Aqui é mais aterrissar as ferramentas. Penúltima, agentes, integrações e automações. Lembrando, isso aqui é para pessoas não tecnológicas, tá? Esse repertório é pensado nesse público. Público não tecnológico a priori. Então, você já ouviu que uma andorinha só não faz verão? Você vai ter o ChatGPT, de repente, tem um sistema que está cadastrado a membresia da igreja, aí tem um outro sistema que é um chatbot, aí tem um chatbot lá na rede social, aí tem um aplicativo da igreja, tem um monte de coisa acontecendo, né? Tem os dados da igreja, os resultados, enfim. É preciso integrar isso, tá? Como a gente integra? Existem ferramentas específicas para isso, estão mais baratas do que nunca também. Quais são elas? Make, Relevance AI, Stack AI, N8N, Crew AI, Flow Slang Flow, LangChain, Zapier, Power Automate, Manus. Além do que eu narrei aqui de aplicação, muitas dessas fazem agentes. Lembra que eu disse, o chatbot conversa, o agente é a IA que faz tarefas, né? Então, tarefas repetitivas, subir o vídeo da mensagem de domingo para o YouTube, subir o áudio para o podcast,
mandar o PDF para o grupo tal. Isso um agente já pode estar fazendo a partir de hoje. Em 2, 3 horas a gente configura isso, com leigo fazendo, tá? Então, isso vai nos ajudar muito em eficiência, até mesmo porque, para quem tem equipe remunerada na sua igreja, você sabe, isso não é só na igreja e muita empresa no Brasil. A folha de pagamento e seus respectivos tributos geram um grande desafio, não é verdade? Embora seja uma bênção. Vamos assistir o vídeo do Make em ação, bem didático, parece o canva.com, só que para fazer automações. Pode soltar aí. Bem-vindo ao Make. Mac é um ambiente de trabalho digital, qualquer um pode realizar ideias. Você é um empreendedor que aspira a lançar um negócio focado em tecnologia, uma startup que precisa economizar tempo e recursos com automação, ou até mesmo uma grande empresa que procura gerenciar suas aplicações em nuvem e fluxos de trabalho em uma única plataforma. A plataforma visual do Make permite que você construa tudo o que puder imaginar, desde fluxos de trabalho simples até processos de negócios inteiros. Comece escolhendo seu gatilho, conecte aplicativos e ferramentas em uma interface única de arrastar e soltar, e crie soluções básicas ou complexas, usando lógica baseada em decisões, sem precisar de experiência em programação. Precisa compartilhar dados fluxo de trabalho entre setores. Um problema? Com o Make, você pode eliminar silos técnicos criando espaços de trabalho compartilhados e atribuindo seus papéis e projetos para capacitar grupos de trabalho interfuncionais entre vendas, marketing, RH, finanças e TI. Não sabe por onde começar? Temos tudo o que precisa. Com milhares de modelos para escolher, os criadores podem selecionar os aplicativos mais comuns e construir fluxos de trabalho em minutos. E adivinha? Os preços começam do zero, o que significa que qualquer pessoa de qualquer equipe, negócio ou origem pode começar a construir hoje. Faça. Trabalhe do jeito que você imagina. 12ª e última. Vamos lá. Apoio jurídico e compliance. Isso aqui é muito interessante. Já vivi situações de desafios e lentidão por conta desse assunto naturalmente, até porque é um fluxo extremamente qualitativo de detalhe, não dá para errar nisso, não é mesmo? Então, tem ferramentas de IA surgindo para isso. Você pode, por exemplo, no GPT Pago, pegar um contrato, subir, ativar o modo investigar, é um ícone de uma luneta, e pedir para ele revisar um contrato. Ele vai levar uns 20 minutos para fazer isso. Talvez ele te faça algumas perguntas, você pode apontar suas preocupações e advogados do ecossistema da nossa igreja, voluntários, podem nos ajudar a formar esses prompts. E eles podem revisar o que a IA vai fazer ao final. Então, eles não têm que fazer o trabalho todo. Eles revisam o que a IA fez a partir do comando e da percepção deles. Isso já está acontecendo com escritórios de advocacia internamente. Agora, a pergunta é, isso aterrissar no jurídico da igreja é um segundo momento, mas já é viável e tem boas práticas para isso. Aí pode ir passando os próximos. ChatADV, um grupo de advogados, fundou uma IA direcionada com a jurisprudência brasileira, preço acessível, mais de 20 mil advogados já estão usando no Brasil. Várias OABs são parceiras. Jurídico AI, mais de 100 mil advogados no Brasil já estão usando para apoiar em alguma instância do trabalho jurídico. O próximo aí também, JusIA, da Jus Brasil, e Advoga AI, concorrentes diretos para a mesma tarefa, e bem direcionados para a jurisprudência brasileira, sempre com a revisão humana no final. Recentemente uma notícia mostrou que um juiz barrou um processo porque tinha erros de inteligência artificial e ele, preparado, detectou isso, né? Então queremos facilitação e não problemas. E aí tem o B-Compliance também, depois dessa, pode ajudar também, caso sua organização social, né, a ONG ligada à igreja, um colégio, esteja lidando com editais, de repente, chamamentos, correlações de grandes contratos com complexidade e risco, a B-Compliance pode ajudar com isso, tá? Então, adiante, 12 coisas que a IA pode resolver. No próximo slide eu deixei um panorama de todas elas, algumas mais de coisas criativas visuais, outras de gestão, outras de conteúdo e aprendizado, mas, sem dúvida, diversas realidades podem ser abençoadas e otimizadas com novas ferramentas como essas. E tem uma frase do Charlie Chaplin que eu acho que nos dias de hoje ela faz mais sentido do que nos dias dele, especialmente na era da inteligência artificial. Olha só, mais do que máquinas precisamos de humanidade, mais do que inteligência precisamos de afeição e doçura. Sem essas virtudes, a vida será de violência e tudo estará perdido. Eu quero concluir com Daniel 1:20, para pegar o desfecho daquilo que eu falei no começo.
O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos, nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. Quase tratou eles igual um chat GPT, né? E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. No hebraico original, os magos e astrólogos são tratados como biná, inteligência. Daniel e seus amigos são tratados como shakam, sabedoria. Então eu oro para que, em nome de Jesus, nossas membresias possam catalisar esses 16 trilhões de dólares que vêm ao PIB global. Nós possamos orar, aconselhar e preparar pessoas que saibam atuar de maneira positiva e missional com a oportunidade da inteligência artificial e que a gente possa ter, sim, várias inteligências possíveis, inclusive a artificial, mas sempre com a sabedoria que vem do alto, do Espírito Santo, da Palavra de Deus, e a igreja está aqui na terra para fazer a diferença com isso. Espero que tenha agregado para você. Deus abençoe a sua vida. Eu deixo ao final aqui um QR Code. Se você quiser... Eu vi que alguns tiraram fotos, não se preocupe, apresentação boa, apresentação compartilhada. Esse QR Code aqui tem todas as ferramentas no enxuto e-book que você pode baixar, compartilhar com as suas equipes, fazer a diferença. Ano que vem a gente conversa sobre como a gente trilhou tudo isso no ministério, as profissões das pessoas ao nosso redor, fazendo eventos sobre isso dentro e fora da igreja. Eu tenho a certeza que a inteligência artificial vai servir de alguma forma para o avivamento dos últimos dias, para a grande comissão e para o grande mandamento. Obrigado, pastor Calito, pela abertura. Paizão, um grande abraço a todos. Deus abençoe.